Te convido a abrir a palavra do Senhor juntamente comigo. Romanos, no capítulo 12. Estamos no mês que estamos falando a respeito de identidade. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a crise de identidade. Estamos falando, definindo, trazendo definições, trazendo metáforas sobre quem nós somos em Cristo. Nós falamos sobre os privilégios, primeiro domingo do mês, falamos domingo agora a respeito de ser ramo, de pertencer, de estar conectado na videira, da importância disso. E hoje eu quero falar a respeito da crise da identidade. Acredite ou não, estamos vivendo em um mundo em crise de identidade. O mundo no qual nós vivemos hoje, um mundo caótico e um mundo em crise. Como nós temos dito, né, irmãos? Identidade é aquilo que nós somos. São as características que nos definem. E é importante destacar aqui, essas características, elas não são físicas. A nossa identidade, ela não é com base em aspectos físicos, e sim aspectos emocionais, comportamentais e espirituais. Essas características que de fato definem quem nós somos. E é importante nós destacarmos no início dessa mensagem, uma vez que essas características, nós não estamos falando de aspecto físico, essas características, elas são mutáveis. Pastor, o que significa uma característica mutável? São características que podem ser alteradas. São características que podem evoluir. E são características que também, se pode evoluir, podem atrofiar. Isso significa, meus irmãos, que nós, como cristão, nós como igreja, nós estamos inseridos em um ambiente, em um meio que pode nos deformar. Preste atenção aqui. Uma vez que nós vivemos em sociedade e as características que nos definem são emocionais, comportamentais e espirituais, o meio na qual nós estamos podem e fazem isso alterar a nossa identidade. O local aonde nós vivemos pode alterar a nossa essência. O meio, o grupo, a sociedade, os 10 primeiros contatos do seu WhatsApp. Agora criaram uma nova função, os favoritos. Os favoritos do seu WhatsApp podem e irão fazer isso, definir a sua identidade. Eu sei que alguns estão ansiosos para olhar o WhatsApp, se é que já não estão fazendo isso agora. Quem são os 10 primeiros? Veja se o pastor Felipe está nos 10 aí. Oxi! Tem uns que nem está salvo o contato. Meus irmãos, o mundo, preste muita atenção no que eu vou pregar hoje, que pode não ser tão, tá? Na minha cabeça, tudo que eu vou falar aqui está muito simples, mas talvez não seja simples. O mundo que nós vivemos hoje, como eu disse, ele é um mundo que está em crise, tá? Ele é um mundo que nos últimos anos, ela já vem sendo definido um mundo em crise, e um mundo em crise de identidade. O mundo de hoje, ele é conhecido
e agora eu estou falando um pouquinho de sociologia, de filosofia, ele é definido como um mundo pós-moderno, tá? Um mundo, o que é o mundo pós-moderno? É um mundo que vive depois da modernidade, pós-moderno. Isso vai começar depois da Segunda Guerra Mundial. Esse mundo ele começa a ser transformado, a forma com qual ele se relaciona. E o que significa o pós-modernismo? É como a sociedade, como as pessoas irão se relacionar entre si. Ok? Disso que nós estamos falando aqui. E o que significa o pós-modernismo? Eu marquei aqui alguns pontos de destaque que faz parte de uma sociedade pós-moderna, ok? Então eu marquei aqui, uma sociedade pós-moderna, ela é uma sociedade que hoje, é o mundo que nós estamos vivendo, ok? Ela valoriza o relativismo, ok? Ou seja, nada é certo, tudo é relativo. Então, família, depende do que nós estamos falando. Família pode ser eu e meu cachorro, meu pet. Isso é relativo. É a forma que o mundo, a sociedade está vivendo. Aquilo que era princípios deixou de ser princípios, virou tudo relativo. Não vou dar mais exemplos aqui não. Vou parar por aqui. É um mundo que ele valoriza o indiferente. O que significa, pastor, valorizar o indiferente? Tanto faz. Tanto faz. É isso mesmo. Coisa nenhuma. Tanto faz. Essa é a sensação de, é isso. O mundo no qual nós vivemos, isso é pregado e é muito comum. A indiferença. Estar junto, não estar junto, estar congregado, não estar congregado, estar com a minha família, não estar com a minha família, ter uma família, não ter uma família, estar casado, não estar casado, hoje estou, amanhã não estou, tanto faz. Não faz diferença. É um mundo, jovem e adolescente, do imediatismo, que por consequência gera as crises de ansiedade. É um mundo tudo para ontem, tudo tem que acontecer muito rápido, é um mundo acelerado, as coisas têm que ser agora, e se não for agora, amanhã não interessa mais, amanhã eu não quero mais, amanhã já está ultrapassado, a informação está muito rápida, e com isso gera essa sensação de imediato. Existe uma sensação que se você não tiver com o seu WhatsApp aí no bolso, ou o seu Twitter aí, a sua rede social aí, e você deixar para abrir só no final do culto, você está desatualizado do mundo. O que aconteceu às 8h36, às 8h40 já não é mais informação. O imediatismo. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E eis aí o imediatismo, parentes, tá bom? É um dos principais motivos de nós termos uma sociedade tão doente emocionalmente falando, crises de ansiedade. Porque se tudo é imediato e eu não consigo resolver imediato, o que acontece? Entra em parafuso, crise de ansiedade. O mundo pós-moderno é um mundo que perdeu-se os valores, perdeu os princípios. Não tem mais valores. E eu vou dar um exemplo de valor aqui. Eu me recordo que meu pai tinha um Fusquinha branco. E quando ele estava apaixonado pela minha mãe, e ele chegava com o Fusquinha branco dele, e depois a perua, e ele parava no portão da casa dela,
Eu e o pastor Tiago sentado no Fusquinha, ele falava o seguinte: bença a avó, bença a mãe. E desligava o carro. E ele saía. Não era necessária explicação. O que eu tinha que fazer ao descer do carro? Acabou. Sociedade pós-moderna. Se você falar assim, bença vô e bença a mãe, você tá doido, pai? Você está benzendo quem? Pior que ou ele vai perguntar, por que eu tenho que fazer isso? Por que é necessário? Essa é a sociedade. Eu não estou falando de certo ou errado, ok? Eu estou falando da sociedade na qual nós estamos vivendo. Se perdeu-se os valores. Isso é uma sociedade pós-moderna. Pegando tudo isso que eu estou dando alguns exemplos, nós poderíamos passar horas dando exemplos de um pós-moderno e do moderno. Eu quero que você volte na primeira frase que eu falei. A identidade são características emocionais, comportamentais e espirituais. Logo, se eu vivo num ambiente tóxico, numa sociedade doente, eu corro um sério risco de ser deformado. Se nós vivemos em uma sociedade tóxica, lembra que eu falei isso? Corremos um sério risco de nós sermos deformados. Mas pastor, eu sou crente. Não significa nada se não vivemos a palavra. E corremos um sério risco de trazer a pós-modernidade para dentro da igreja. E ao trazer para dentro da igreja, o evangelho que nós cremos já não serve mais. Eles precisam de alguns ajustes, pastor. Está ultrapassada a palavra de Deus. Afinal, que problema tem um pouquinho de álcool? Não pode ficar bêbado. A Bíblia nem fala da maconha. E afinal, é erva. Quem criou a erva? Foi o diabo? Foi Deus que criou a erva. Então está tudo legalizado, pastor. Está tudo valendo. Deixa de ser careta. Lembra que eu falei do relativismo? Tudo vale. Tudo legal. Está tudo valendo, pastor. Pastor, importa as minhas convicções. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Até quando será sendo corrompido pelo mundo? O ambiente não vai mudar. Se conforme quanto a isso, ok? O mundo jaz no maligno. O mundo está apodrecendo. O mundo caminha para a destruição. E isso é profético, vai acontecer nos últimos dias, o amor. Então você concorda comigo que ele não vai esquentar, é bíblico, vai esfriar. Ok? Então para de ficar maluco, neurótico, para. O mundo vai piorar. Mas a Bíblia também diz que não são todos os corações que vão se esfriar. Alguns se esfriariam. O meu não. Pega a visão, não. Em nome de Jesus, o meu não. E pastor, como eu não vou me esfriar nesse processo? Viver na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é imutável, inerrante, eficaz, viva, verdadeira, não falha. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o alfa e o ômega. Ele não respeita o tempo se curva diante dele. Então a palavra não muda. A palavra não vai mudar. Para de dar um jeitinho para ajustar a palavra às suas necessidades.
Ou nós nos curvamos diante do Senhor, ou não fazemos parte do seu povo. Acabou, é isso. Mas pastor, não dá para ficar meio curvado e meio... Não dá. Parece duro o que eu estou falando, mas é só a palavra. Não dá. Não tem meio cristão. O muro, eu ouvia muito isso, né? O muro é de... Os mais velhos vão saber o que eu estou falando. Os mais novos não fazem nem ideia. Os mais velhos... O muro é de quem? Era o que mais não ouvia. Sai de cima do muro, porque o muro é dele. O muro já é dele. E sabe, irmãos, você deve estar fazendo uma pergunta. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria. O que isso tem a ver com a identidade, pastor? Quando nós chegamos na identidade? Pois é, meu irmão. A palavra também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E se identidade tem a ver com o meu caráter, e isso é com o meu emocional, o meu comportamento, as más conversações corrompem o meu caráter. Alguém que tem um coração generoso, se andar com alguém tóxico, vai deixar de amar pessoas. Se você é um homem cheio do Espírito Santo, mas compactua, vai perder. Não estou praguejando ninguém, não. É só a palavra. Por quê? Porque se isso é sobre a nossa identidade, meus irmãos, nós estamos no mundo. No domingo nós pregamos sobre ser ramos. Nós frutificarmos. Sobre nós estarmos ligados na videira e nós não gerarmos nada por si próprio, mas estamos em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso. Mas todos nós que estamos aqui, todos os dias estamos sendo bombardeados. Preste atenção, eu não estou brigando com vocês. Pode respirar tranquilo, eu não estou brigando com ninguém. É uma advertência. Você vai trabalhar amanhã. Alguém trabalha amanhã? Que Deus te abençoe. Não é o meu caso. Mas para vocês que vai, que Deus te abençoe e renove as suas forças. Mas amanhã você será exposto a isso. Amanhã você vai se deparar com pessoas tóxicas que ao falar bom dia, ela vai te falar bom dia por quê? Ao sair daqui você vai pegar o seu WhatsApp e de 10 memes que você vai ouvir, 9 está deturbando, deformando quem você é em Cristo Jesus. Talvez os 10 contatinhos seus, 9 está de mão dada com Satanás. Você já percebeu que parece que, pastor, parece que aliviou o negócio, parece que nem o demônio mais quer o crente. Não manifesta mais demônio. O muro é dele. Na verdade, irmãos, o Brasil é um dos países mais cristãos que existe. Pelo menos o IBGE fala isso. Mas tem alguma coisa muito errada. Nós estamos aqui falando, irmãos, de crise de identidade do cristão. Porque achamos que estar dentro de uma igreja é entender que nós somos em Cristo Jesus. E não significa nada, meu irmão. Romanos 12, 2, Paulo fala o seguinte: não vos conformeis. Sabe o que é maravilhoso? Paulo não está falando de 2024. Paulo não está falando da bandeira vermelha, machadinho. Paulo não está falando da Venezuela.
Paulo não está falando nada disso. Sabe o que eu quero chamar a atenção aqui? Que lá atrás era da mesma forma. Sabe o que a palavra do Senhor nos diz, irmãos? Nada surpreende a Deus. Nada é novo nessa terra. Isso pode te assustar, mas, irmãos, isso é para glorificar. Sabe por quê? A gente fica preocupado tentando defender Deus, irmão. Tentando argumentar. Irmãos, acabamos de cantar poderoso Deus. Poderoso Deus. Quem é todo poderoso? Deus. Todo o poder pertence a quem? Quem é o alfa? Quem é o homem? Nunca falhou, nunca falhará, nunca dorme. Aquele que não dorme, aquele que não descansa, e muitas vezes perdemos noite de sono tentando defender Deus. Para com isso, irmão. Dorme em paz. Fique em paz quanto a isso. Se preocupe com a sua identidade. Lá atrás, Paulo já estava advertindo. E essa palavra é viva e eficaz para os dias de hoje. Não vos conformeis. Sabe o que está falando? Ele não está falando sobre conformidade, de você aceitar. Não é isso que ele está falando. Paulo está falando assim, não pegue forma. Esse dia eu fiz um bolo. Contei para vocês, né? Fiz um bolo. E aí, você coloca a massa, né? Depois ali que está homogênea. Essa é a palavra bonita. Depois que a massa estiver homogênea, você leve ao forno a 180 graus, pré-aquecido. A massa homogênea, irmão, você pode pôr num copo, numa garrafa de refrigerante, pode pôr o que você quiser, certo? É líquido. Só que quando você põe ela na forma e começa a aquecer, o que acontece com o bolo? Ele pega a forma do bolo. Quando Paulo fala, não vos conformeis, ele está falando assim, ei, não pegue a forma do mundo na qual você vive. Paulo está falando assim, ei, não é porque você trabalha num ambiente tóxico que você é tóxico. Não é porque você trabalha num ambiente, homens, agora só com os homens, mulheres tapa os ouvidos. Homens, não é porque você trabalha num ambiente machista que você chega em casa e você vai ter os mesmos comportamentos daqueles homens com a sua esposa. Porque ela é princesa. Mulheres! Não escapou não, volta. Agora os homens tapam os ouvidos. Não é porque você senta num salão de cabeleireiro e 10 mulheres falam que homem não presta, que o seu marido é um traste. Já volta com ódio do marido. O marido não está fazendo. Chega lá, o marido está fazendo almoço. Você falou, o que é que está olhando para mim também? Eu sabia que você sabia, ela estava certa. Foi resposta de Deus. Que resposta de Deus, irmão? Ou Satanás na sua vida. Não pegue a forma do mundo. É isso que Paulo está falando. Não é porque você trabalha num ambiente onde foi legalizada a mentira para você tirar vantagem que você se tornou um mentiroso. Entende? Quando Paulo fala nos conformar com o mundo, é nós pegarmos a forma do mundo. E depois o nosso discurso muda. O nosso discurso passa a ser da seguinte forma, irmãos, isso é assustador. Pastor, a vida me tornou assim. Por isso eu tenho um coração peludo desse jeito, duro. Por isso eu trato mal a minha mulher. Por isso eu não abraço meus filhos. Porque o mundo me criou assim. Pois bem, você não pertence a ele. A Bíblia diz que você é cidadão do reino dos céus. Não tome forma deste mundo. Seja um lorde para sua esposa.
Brincadeira à parte, irmão. Estamos expostos a tantas coisas nocivas, diariamente, sutil. Começa a bater, pum, 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 pum. Aí aquilo passa a ser verdade. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pensa no ditado que é verdadeiro. Inclusive é mentira. A arma de Satanás vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Você não precisa estar na igreja todos os dias. Você não precisa ser dizimista. Você não precisa ser ofertante. Você não precisa orar todos os dias. Deus está com você. Você é a igreja. Não seja um religioso. Não seja um fanático. Cuide de si mesmo. Se preocupa com você. Viva. Essa. Viva o seu momento. Sutil, né, irmão? Parece que não está fazendo mal para ninguém. Mas está destruindo vidas. Acabando com sonhos. Acabando com ministérios. Crise de identidade. No meio de tudo isso, eu não sei mais quem eu sou. É tantas mudanças, é tantas coisas, que eu era o Felipe, filho do custódio. Agora eu não sei mais quem eu sou. Vou parar por aqui. Vou dar um outro exemplo. Não vos conformeis, mas transformai. Isso é maravilhoso. A palavra aqui, irmãos, o texto nos induz sobre grupos ativistas. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai com a renovação do vosso entendimento. Vamos montar um grupo de ativistas aqui. Vamos bater panela na rua contra esse mundo corrupto. Uma causa bonita, não é? E vamos... Jesus, I love you. Isso é ativismo, tá? Você pensa que não existe ativismo gospel? Existe ativismo gospel. Opa! I love you, Jesus. Você não vou terminar a frase. Não é o seu papel transformar o mundo com a sua fala. O que Paulo está falando é o seguinte: ei, não pegue a forma do mundo, mas permita que a palavra entre no teu coração e destrua quem você pensa que você é e se transforme você num filho de Deus, genuíno, verdadeiro, temente à palavra do Senhor, aquele que ama a Deus até que nada mais importa. Quando você entender essa palavra no seu coração, agora sim você mudará o mundo. Não com as suas palavras, não com ativismo, mas porque o inferno não suporta um homem e uma mulher temente a Deus. O seu olhar vai irritar. A sua não resposta vai irritar muito mais. A sua não mentira vai fazer você ser demitido. Você perderá emprego. Você será odiado. As pessoas não quererão tomar café com você. A sua mesa vai ficar vazia no trabalho. As pessoas não querem a sua companhia. Você é um cara chato, religioso, fanático, extremista. Pois é. Quando o evangelho entra, irmãos, ele muda tudo. E sabe qual é o melhor disso? É Paulo, né? Paulo tomou uma surra, foi preso, podia estar brigando com Deus,
porque Paulo queria para outra direção. E o Espírito Santo, você não vai? Falou, então vou para lá, não vou também. Você vai para cá. Chegou lá, apanhou, foi preso. Sabe o que ele fez? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. As correntes, as paredes. Sabe, irmãos, o cristão, ele é movido por uma alegria interna. Por isso a importância da sua identidade. Quando você entende quem você é, irmãos, o mundo está contra você. E aí caiu, ninguém fugiu. E ali as correntes quebraram, as cadeias caíram. Vamos fugir? Falou, não, vamos não, fica aqui. Vamos falar de Jesus. Jesus quer salvar a sua família. Oh, ei, no meio do caos. Pois não, Jesus quer salvar a sua família. E a Bíblia diz que a casa do carcereiro foi salva. E aí o carcereiro vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No meio do caos, no meio do mundo contrário, no meio de não tomar forma do mundo, você foi chamado para ser luz do mundo, sal da terra. Seja sal, seja luz. Esfrega o sal no seu irmão. Fale do amor de Deus. Não pegue a forma desse mundo. É tentador, tá, irmão? É tentador. Porque é sutil. Mas você, a sua única forma se chama Cristo. Fala para o seu irmão, seja a boca de Deus para ele. A sua forma é Cristo. Se molde a Ele. Se Deus controla a sua maneira de pensar, preste atenção nisso. Se Deus controla a sua maneira de pensar, então aí você é transformado. Se Deus controla a sua maneira de pensar, você viverá uma metamorfose. Haverá uma explosão dentro de você. Você vai se apaixonar por Jesus. Há fogo nos seus olhos, há fogo nos seus lábios, há fogo na palavra. Você a contagia. A vida onde você chega, a morte não suporta. A Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão daquele que crê em Jesus. Para aquele que está plantado junto a ribeiro, ainda que venha o inverno, as raízes são profundas e florescerá. Não importa a situação que você está passando, se as suas raízes são profundas, se você sabe quem você é em Cristo Jesus, se essa palavra tem te destruído culto após culto, tem te despedaçado, moído, irmãos, se prostramos diante de Jesus, mas se levantamos como um leão. É sobre isso o Evangelho, é sobre isso a identidade, é sobre isso Cristo, é sobre ser apaixonado por Jesus. Deixe que Cristo revele no teu coração quem você é. Deixe que Ele te transforme de dentro para fora. Deixa que Ele expulse a sua natureza pecaminosa como se espreme um verme. Expulsando ele, vai doer, vai apertar, vai quebrar. Mas aí Ele vem com o seu bálsamo e Ele traz cura. É melhor chorar no braço do Pai do que se alegrar longe dele.